Meus irmãos e minhas irmãs, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor me concede estar aqui com você para mais uma vez estudarmos e meditarmos sobre mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos estudar a 9ª lição desse terceiro trimestre do ano 2023. E o tema da lição de hoje é o seguinte: uma visão bíblica do corpo. É o tema da lição. O texto áureo diz o seguinte: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo de número 13, a parte B do versículo. A verdade prática da lição diz o seguinte: o corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. É a verdade prática da lição. A leitura bíblica em classe está baseada na carta do apóstolo Paulo ao 1 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo de número 12 ao versículo de número 20. É a leitura bíblica em classe. A introdução da lição diz o seguinte: Deus criou o ser humano para louvor da sua glória. E o outro ponto aqui da introdução é os pontos a qual vai ser estudado, abordado a lição de hoje. O comentarista aqui separou, pontuou uma vez mais. Qual é o primeiro ponto? É a criação do homem. O segundo ponto, as características do corpo humano nas Escrituras. E o terceiro ponto é correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. A palavra correlacionar significa comparar, relacionar, confrontar os pensamentos ou as ideias. Pois bem, o primeiro tópico da lição diz o seguinte: a criação do ser humano. E o primeiro item do primeiro tópico diz o seguinte: a origem da raça humana. O comentarista aqui vai colocar o seguinte: o homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo, como algumas pessoas acreditam, que o ser humano, o homem, a raça humana evoluiu dos macacos, mas a Bíblia Sagrada é clara em afirmar que foi Deus que criou o ser humano, foi Deus que criou o homem e Deus criou a mulher. Aí nesse primeiro item, aqui nesse primeiro tópico, o comentarista vai explicar o que significa o nome Adão ou Adam no hebraico. Vai dizer que significa homem, que é um termo genérico, ou homens no plural, também significa humanidade. Ele vai dar 2 exemplos bíblicos para essa colocação dele. O primeiro exemplo bíblico é Salmos 73 e o versículo 5 e Isaías 31 e 3. Para os irmãos analisarem, vai ter lá a expressão homens e a expressão humanidade, ele trazendo o significado da raiz hebraica. Mais um ponto aqui desse primeiro item que eu quero abordar com os irmãos e com as irmãs, e vocês todos que vêm me acompanhando nesses comentários que eu venho fazendo das lições bíblicas, que é o seguinte: logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, e Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Quando ele coloca a primeira mulher, a semântica que dá a entender que teve uma segunda mulher, Eva foi a primeira mulher a ser criada do corpo de Adão. Teve uma segunda? Lógico que não. Mas Eva foi criada, foi feita da costela de Adão. Agora eu vou dar a minha opinião e o meu parecer aqui. E eu sei que esta opinião, este ponto de vista bíblico é minoritário. São poucas pessoas, são poucos estudiosos, poucos comentaristas que acreditam que Adão e Eva não foram o primeiro ser humano a ser criado por Deus. E vou dar um exemplo bíblico. Na expressão do livro de Gênesis, quando tem a expressão Deus criou ou Deus fez, a raiz do hebraico são 2 raízes diferentes. O verbo
criar do hebraico significa fazer de algo que já existe. E fazer significa fazer algo de algo que já existe. Fazer significa o verbo hebraico asa. Fazer de algo que já existe. E criar é o verbo bara, que significa fazer de algo que não existe. Aí veja uma expressão bíblica no capítulo 2 de Gênesis, e o versículo 3 diz assim: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Porque muitas das coisas que Deus fez na criação, Deus fez precisando de uma matéria-prima, ou seja, de algo já existente. E outras coisas Deus fez do nada. Quando nós lemos Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem. Façamos. Aqui é o projeto, aqui é a ideia, aqui é a planta que está sendo formada para Deus executar o seu pensamento de criar o homem. Mas no versículo 27 diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Veja que o verbo aqui é criou. E o que significa o verbo criar? Já falei, é o verbo bara do hebraico. Fazer de algo que não existe. Aí quando nós for ler Gênesis capítulo de número 2 e o versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aí este homem aqui do capítulo 2 é Adão. Agora o verbo já é formou, ou seja, fez, que é fazer de algo que já existe. E o que é que já existia? O pó, a terra, o barro. Quando, lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 27, Deus criou, o verbo é diferente no hebraico. E até na linguagem ou na língua portuguesa é diferente, criar e fazer. Então, quando tem essa expressão aqui, os verbos são diferentes. A conotação do verbo mostra algo que é diferenciado. Um outro ponto: quando Caim vai para uma terra e se casa lá, quem era aquela mulher que Caim casou? Sendo que só existia Adão, Eva, Caim, e no caso Abel já tinha morrido. Caim já tinha assassinado Abel. Quem era aquela mulher? Muitos vão dizer, não, era a irmã de Caim, porque a Bíblia não conta ou não relata os nomes das mulheres. Mas se você for ler Gênesis capítulo 1 e o versículo 26, 27 e 28, Deus dá uma ordem a este primeiro casal. Multiplique, tenha um relacionamento sexual para vocês encher a terra. Agora, você vê que Adão e Eva viveram em um lugar restrito, que era o jardim que Deus colocou no Éden. Era o jardim que Deus colocou no Éden. Então, como é que Adão ia encher a terra, mais Eva? Como é que Adão ia encher o mundo de filhos, se eles viviam em um lugar restrito, cercado, protegido, guardado, que ninguém tinha acesso a não ser Deus ali? Agora, como eu falei, é uma opinião que é minoritária desse grupo que acredita que Deus teve um primeiro casal além de Adão e Eva. Porque é muito cômodo dizer que Caim casou com sua irmã. É muito cômodo. Porque já existia uma cidade fora do jardim do Éden, onde Adão e Eva viviam. Já havia uma cidade. Já havia população. Da onde veio aquela população? Da onde veio aquele povo? Então é algo que eu queria pontuar, opinar. Agora os irmãos e irmãs não tem problema nenhum se discordar, tiver uma opinião diferente, um pensamento diferente. É o meu pensamento e a minha opinião neste primeiro ponto aqui do primeiro tópico da lição. Segundo item do primeiro tópico, a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa
o corpo ou carne, chamada homem exterior, é uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Aí ele vai falar aqui sobre algo que eu até falei um pouco na lição passada, mas vou aqui reforçar uma vez mais, que é a questão da tricotomia, né? Que eu pelo menos acredito, e a Bíblia me dá base para isso, de acreditar que nós somos tricotômico, corpo, alma e espírito. E por que eu digo que eu acredito nisso? Porque a Bíblia me dá respaldo para isso, mas tem outras pessoas, outra linha de pensamento, de estudiosos, que vai acreditar que é na dicotomia, que não, o homem, o ser humano não é tricotômico. Aí ele aqui está pontuando isso. Agora uma expressão aqui que ele falou nesse segundo item, a Bíblia de estudo pentecostal leciona. O que significa a palavra leciona? Instrui, ensina que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. É verdade isso. A Bíblia vai mostrar a alma como sendo o centro das emoções. Salmo 42, versículo 5 ao 11, vai falar isso quando Davi ali está se referindo. E sobre vontade também, a alma é o centro da vontade. Salmo 42, o versículo 2, quando diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ou seja, tem vontade de ti. Então, o salmista ali estava falando da vontade que a alma dele tinha por Deus. Então é algo aqui bíblico, é algo que a Bíblia nos dá sustentação, alicerce para crer que realmente esses três aspectos do ser humano, espírito, alma e corpo, são diferenciados nesse ponto a qual o comentarista aqui colocou. Terceiro item do primeiro tópico da lição: queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso corpo, do nosso ser, foram afetadas pelo pecado. Todas as áreas. Aí, um ponto aqui: embora constituído de três substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Exemplo: se eu pecar no corpo, o comentarista aqui está dizendo que a minha alma será afetada, o meu espírito será afetada. Por quê? Aí vai dizer, nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Então ele está afirmando, dizendo que se eu pecar, a minha alma vai ser afetada. Se eu errar, o meu espírito vai ser afetado. Agora, um ponto para aguçar a curiosidade dos irmãos e das irmãs. Só para os irmãos pesquisarem e estudarem e trazer uma visão diferente. Paulo, quando cita uma situação na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 1 ao 5, Paulo vai contar uma situação de um rapaz que estava tendo relação sexual com a mulher de seu pai. Não era a mãe dele, era a madrasta dele. Estava tendo relação sexual. Aí Paulo diz o seguinte: afasta ele, entrega ele a Satanás para a destruição da carne, para quando for no dia do Senhor, o seu espírito ser salvo. Então, nesse texto aí, o espírito desse rapaz, deste homem, foi afetado? A expressão que Paulo diz: a carne vai ser destruída, agora, no dia do Senhor, o espírito dele vai ser salvo. Então, o que é que os irmãos e irmãs acham, pensam? Quando eu peco no corpo, como foi o caso de 1 Coríntios capítulo 5, o meu espírito é afetado, a minha alma é afetada, como o comentarista aqui está afirmando, dando a opinião dele, dando o ponto de vista dele, tem esse texto bíblico. Aí você pode dizer, é só um texto. Bom, mas existe um texto. Então, para os irmãos pensarem, aguçarem e trazer o seu pensamento e a sua opinião mediante ao texto que aqui citei. Então, um outro ponto aqui da lição, desse terceiro item, desse primeiro tópico da lição, é quando ele diz assim, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo. Ele deu um exemplo bíblico, 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 23. A palavra irrepreensível significa aquele que não merece censura, que não merece ser repreendido, que não há falha, que é perfeito. A palavra requerido ou requerida significa pedido, solicitado. O que é que ele está dizendo aqui?
está sendo requerido, pedido, solicitado do cristão que tem uma vida irrepreensível. Ou seja, que não tenha falha, que não tenha erro, que não tenha pecado. Aí ele vai dar um exemplo bíblico da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Agora, esse texto bíblico, se os irmãos forem ler, o texto bíblico está pedindo que a gente tenha esta conduta de ser repreensível, porque o texto bíblico vai dizer o seguinte, que a gente seja santificado no corpo, na alma e no espírito. Que o Deus de paz vos santifique, o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Mas o texto ali está pedindo para que eu tenha uma vida repreensível ou para que eu mantenha algo que foi Deus que fez na minha vida. Para que eu mantenha aquilo. Paulo está fazendo o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte, mantenha, que haja uma manutenção desta obra que Deus fez em vocês. Que vocês mantenham. Agora, é possível um ser humano fadado aos erros, fadado ao pecado, manter uma vida irrepreensível? E eu já dei o significado da palavra irrepreensível, que não é cometer erros, que é um ser humano perfeito, que não tem falhas, que não pode ser repreendido em nada. É possível isso? É cabível ter essa expressão aqui? E você acha possível a gente não errar, não falhar, não ser repreendido, não ter falha, não ter erro? Dê a sua opinião, dê o seu ponto de vista nos seus comentários lá no canal, uma visão diferenciada. Segundo tópico da lição, a visão bíblica do corpo. Parte e exterior do homem é o que diz a expressão do primeiro item, do segundo tópico. Ele vai trazer aqui expressões gregas do que significa a palavra corpo. Aí diz assim, o termo corpo do grego, soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Aí ele deu exemplos bíblicos. Aí o termo carne, do grego sax, quando se refere ao homem físico, inclui sua dimensão exterior. Então ele está aqui diferenciando o homem nos dois aspectos, a parte externa do ser humano e a parte interna do ser humano, trazendo o significado da palavra do grego. Aí um ponto aqui desse item, ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o involucro. O que significa esta palavra? Significa algo que está embrulhado ou que serve para embrulhar. Então, o corpo é o que embrulha a parte imaterial do ser humano, ou seja, a alma e o espírito. Ele envelhece, quem envelhece? O corpo, e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Aí diz o seguinte, a carne geralmente é descrita em sentido negativo. Aí vai dar um exemplo do apóstolo Paulo, quando diz assim, na minha carne não habita bem algum. Ele dá um exemplo do apóstolo Paulo. Agora tem um exemplo bíblico de Jesus. Quando Jesus Cristo vai orar com os discípulos, e depois vê os discípulos dormindo, Jesus Cristo diz para os discípulos, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está em Mateus, capítulo de número 26, versículo 41. Jesus Cristo dizendo essa expressão, que a carne é fraca, está fadada a errar, a falhar, a cometer deslizes. Agora, uma questão não é porque a carne é fraca que a gente vai ter esta liberdade de estar errando e falhando. Como muitos irmãos que eu conheci alguns diziam assim, irmão Eduardo, a carne é fraca, é por isso que a gente erra, é por isso que a gente falha. Bom, a carne é fraca, é verdade, foi Jesus que disse, mas pecado não é vitamina, eu vou pecar para fortalecer a carne? A carne é fraca, então como é que eu vou fortalecer a carne? É pecando? É errando? Não, é fazendo o que a Bíblia diz, mortificando ela. Mortificar e pôr a carne, porque há uma briga constante entre a carne e o espírito, principalmente é o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, principalmente no capítulo de número 8. Aí o segundo item desse segundo tópico da lição diz assim, templo do Espírito Santo. O que é o templo do Espírito Santo? O corpo é o templo do Espírito Santo. As Escrituras declaram que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido,
essa parte material do salvo, o corpo, né, que ele está se referindo, deve ser santa e usada para glorificar a Deus. A Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo vivo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso corpo tem que ser um corpo a qual a gente, quando for apresentar a Deus, o nosso corpo esteja vivo. Porque a expressão do apóstolo Paulo é o seguinte: apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Porque tem muitas pessoas que estão apresentando o seu corpo, mas está morto. Porque Jesus Cristo mesmo disse isso a uma igreja: vós tem nome que estáis vivo, mas estáis morto. Então tem muito sacrifício de pessoas, de seres humanos, e que eu possa vigiar para não entrar nesse grupo de que está apresentando um culto a Deus, mas o seu corpo está morto. O seu corpo está em estado de falha diante de Deus. Porque o que o comentarista aqui vai citar é o exemplo, a narração do que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, principalmente no capítulo número 6. Aqueles irmãos, naquele momento ali, naquela situação, Paulo está aconselhando, advertindo, dizendo a eles: vocês têm que parar de fazer essas práticas. E lá está as práticas relacionadas no capítulo 6, versículo 10, principalmente. Deixai a prostituição, deixai a avareza, deixai a sodomia, deixai de ser afeminado, este relacionamento homoafetivo, homem com homem e mulher com mulher. Porque vocês sabem que tais pessoas que praticam isso, que vivem nesta prática cotidiana, não vai herdar o reino de Deus. Disse o apóstolo Paulo. Aí Paulo diz o seguinte: e eu sei que esta prática alguns de vós está cometendo aí na igreja. Agora, era uma igreja que, segundo Agostinho, tinha os 9 dons espirituais, era uma igreja fervorosa, do mando, do pulo, da correria, do corre-corre, da língua estranha. Paulo mesmo disse: se eu for para falar em língua, eu falo mais língua do que vocês, mas isso não vai edificar. O que edifica crente não é língua estranha, não é pulo, não é corre-corre, não é correria, avião de Jeová, helicóptero do Espírito Santo, não é nada disso. O que edifica crente é uma conduta mediante a Bíblia Sagrada. Agora, e com tudo isso, a gente mesmo assim erra, falha. Agora, viver nesta prática, Paulo disse: vocês vão perder o reino de Deus. Foi para uma igreja, não foi para a sociedade que Paulo estava escrevendo, não. Não foi para um grupo de pessoas ímpias que Paulo estava falando isso, não. Foi para um grupo dentro da igreja. Dentro da igreja. Então que a gente possa ter cuidado. E se tiver pessoas praticando, que a gente seja ciente disso, que a gente possa fazer como o apóstolo Paulo: aconselhar, orientar, dar a eles a diretriz do que é certo e do que é errado, mostrar a eles que estão em perigo. Terceiro item desse segundo tópico da lição diz o seguinte: glorificado na ressurreição. Aí ele vai abordar aqui algo escatológico, né? Ele vai dar uma visão dele aqui, a visão dele escatológica sobre essa questão do corpo. É um item aqui escatológico, um item curto, mas que está falando sobre esse tema. Quando ele diz assim: a ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário. Que estado é esse intermediário? É quando muitos dizem que é aonde as pessoas que morrem ficam esperando ser ressuscitado. Aí se chama, na teologia, tá? Na Bíblia não, mas na teologia se chama estado intermediário. Os católicos chamam de purgatório, né? Aí os crentes inventou o estado intermediário. Mudou só o nome. Aí ele diz o seguinte: onde a parte imaterial do ser humano subsiste. A parte imaterial, não o corpo, né? Porque o corpo é carne, é pó, mas a parte imaterial do ser humano subsiste. O que significa a palavra subsiste? Significa existe, vive, sobrevive e está ali ciente, consciente, como aquele está falando. Ele vai dar duas passagens aqui bíblicas, Lucas capítulo 9 e Lucas capítulo 16. A primeira aqui é a transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus ali para 3 discípulos,
E a outra é a parábola do rico e de Lázaro. Ele vai dar esses dois exemplos aqui. Aí uma opinião dele aqui. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Antes de ir para o terceiro tópico da lição, eu quero fazer uma pergunta. Deixar aqui uma pergunta para os irmãos, para as irmãs pensarem. Ele afirmou aqui. Contudo, o nosso corpo carnal, carne, não pode herdar o reino de Deus. Como é que vai ficar a situação de Enoque e de Elias? Eu queria a sua opinião. Se o corpo físico, não pode reinar ou herdar o reino de Deus, como vai ficar Enoque e Elias? Elias foi tomado no redemoinho e Enoque, diz o texto bíblico, Deus tomou para si. Tomou para si. Como é que vai ficar esses dois personagens bíblicos? Eu já vi uma opinião de um teólogo, só podia ser teólogo, né? Dizer o seguinte, que Elias e Enoque vão voltar, aí vão morrer, para depois herdar o reino de Deus. O que os irmãos acham dessa opinião desse teólogo, que Deus dizendo que Enoque e Elias vai morrer, para depois herdar o reino de Deus? Então vamos para o terceiro tópico da lição, que diz assim, a visão secular do corpo. Então agora o comentarista aqui vai abordar a visão nos dias de hoje. Como é que as pessoas estão vendo o corpo nos dias atuais? O comentarista aqui vai começar a abordar como é esta visão. Como é que as pessoas estão vendo, analisando ou tratando o seu corpo nos dias de hoje. Porque os dois primeiros tópicos da lição, ele trouxe uma visão mais bíblica, baseada nas escrituras sagradas. Aí agora ele vai abordar nos dias atuais. Diz assim o primeiro item do terceiro tópico da lição: hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Aonde tudo é permitido? No ensinamento hedonismo. No ensinamento hedonismo. Agora, quem criou esse termo hedonismo? Quem criou foi um filósofo grego chamado Aristipo de Cirene. É o nome deste filósofo. Aristipo de Cirene. No ano 435 a.C., ele criou este termo, hedonismo. A palavra hedon significa prazer, desejo. Aí junta o sufixo ismo, que significa doutrina. Então, o que significa hedonismo? A doutrina do prazer e do desejo. Na mitologia grega, já que esse filósofo era grego, na mitologia grega, tem inspiração em uma deusa chamada Hedoner, que é a deusa do prazer. Então, veja de onde vem esse termo hedonismo. Vem do termo e da mitologia grega, baseada em uma deusa do prazer, do desejo. E aqui o desejo, o prazer, era sexual. Era algo que remetia ao sexo. É por isso que o comentarista aqui falou que no aspecto do hedonismo, nesse aspecto, tudo é permitido. O ser humano, essas pessoas, têm que fugir do sofrimento para obter prazer. Então, como é que eles vão fugir do sofrimento? É buscando prazer nas práticas sexuais de qualquer maneira, de qualquer jeito. É por isso que essas coisas estão se propagando, porque tem esse tipo de ensinamento, esse tipo de cultura, que vale tudo, vale tudo. Homem com homem, mulher com mulher, vale qualquer tipo de coisas,
qualquer tipo de prazer sexual para acabar com o sofrimento. Aí o termo aqui, narcisismo, que é assim, com o narcisismo aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Vamos pontuar algo aqui. O narcisismo, a sua história, não se baseia nisso aqui que está escrito na lição. Qual é a história? Aí eu vou explicar isso aqui depois. Mas qual é a história do narcisismo? A história, porque isso também vem da mitologia grega. O narcisismo vem da mitologia grega. Diz a mitologia, é só a mitologia, né? Que tinha um jovem muito bonito. Um jovem muito bonito, lindo, maravilhoso. Ele tinha um relacionamento com uma jovem chamada, se não me falha a mente, Econfã. Aí ele decidiu acabar esse relacionamento, terminar o relacionamento com essa jovem. Aí na mitologia diz que ele foi punido. Ele foi punido porque ele acabou o relacionamento. E qual foi a punição? A punição era que ele começou a se idolatrar, a amar a sua beleza excessivamente. E ele começou a olhar para a água e ali refletir a sua imagem. Ele começou a admirar a sua beleza, a auto-idolatrar, dizer que era lindo, belo, maravilhoso, e chegou ao ponto dele morrer afogado. Então, o narcisismo é isso, surge dessa história. Agora, este ponto aqui que o comentarista falou, é um ponto dos dias atuais. Pessoas que estão em busca do corpo perfeito, atrizes, atores, pessoas famosas, buscam nas cirurgias plásticas ter uma estética perfeita para ser admirado por outras pessoas, para ter o seu corpo, a sua beleza admirada, aplaudida. É tanta cirurgia, é tanta plástica que as mulheres, os homens fazem, que fica tão esticado, se der um espirro, levanta a mão, de tão esticado que está a pele. Agora, isso é só na área social, no mundo secular, não. Isso também está embutido nas igrejas. Uma coisa é cuidar do corpo normal. O homem manter-se limpo, cortar o cabelo, fazer a barba, a mulher cuidar do seu cabelo, se vestir bem. Não há nada de errado nisso. O que o comentarista aqui está abordando é o seguinte: é a busca insensata de ser admirada por outras pessoas. Aí faz de tudo para chamar a atenção, para buscar o aplauso de outras pessoas. Está chegando a velhice, está chegando a idade, muitas pessoas se incomodam com o cabelo branco, com a ruga que aparece, aí vai para a plástica, aí vai para pintar o cabelo, enfim, aí aparece tudo isso. Então, quando o comentarista aqui está abordando essa questão aqui, ele está abordando para os dias atuais, porque a história do narcisismo não tem nada a ver com esse aspecto, a história em si. Agora, se no decorrer do tempo se levou por esse caminho, aí é uma outra questão, aí é um outro ponto. Aí diz algo aqui mais no segundo item desse terceiro tópico: erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. É o que diz o comentarista e a Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27 e 28. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Aí diz assim: mas nossa declaração de fé leciona ou ensina, instrui, que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Aí tem um ponto aqui nesse item que eu quero abordar, que é o seguinte: diz assim: todavia em nossos dias a erotização do corpo é explorada nas mídias, né? Rede social, televisão, enfim, artes, músicas e literaturas. Um exemplo
de que está ocorrendo aí e que está sendo bastante repercutido, que é uma música da cantora chamada Luísa Sonza, que fez uma música e um clipe, né, de uma música, e essa questão está criando muita polêmica. O nome do clipe se chama Campo de Morango, mas a música em si fala de sexo, fala de crime e fala de sangue. O clipe, se você assistir, eu assisti, para me basear aqui, dar essa opinião, vai falar sobre isso, sexo, crime, porque ela vai dizer uma parte da letra o seguinte, começa assim: malvadona, safada quer crime, ou seja, quer um prazer sexual baseado em violência. Então, veja o que está sendo propagado nas músicas. Não só ela, mas eu estou citando ela porque está agora recentemente isso sendo falado, opinado, sendo bastante criticado até pelas suas seguidoras e os seus seguidores, este clipe da cantora chamada Luísa Sonza. E ela disse que vai ter mais. Ela disse que este álbum é um álbum que contém 26 músicas. Se a primeira já está gerando essa repercussão negativa, imagine as que vêm por aí. Então é um exemplo de música, só um exemplo, mas tem outros exemplos. Uma questão também de arte. Se você não ouviu falar e se você não é conhecedor, pesquise e você vai encontrar. Ocorreu isso em São Paulo, no Museu de Arte Moderna. O que foi que ocorreu? Estava acontecendo uma apresentação, tinha um homem nu, literalmente nu, no Museu de Arte Moderna em São Paulo, nu. E uma criança de 4 anos de idade participou disso que eles chamavam de arte moderna. Agora, o que me mais chocou foi que a mãe e o pai da criança estavam lá. E no momento que o canalha lá estava nu, deitado no chão, no solo, a criança tocava nos pés, junto com a mãe também estava tocando nos pés desse cara que estava nu, tocava nas mãos, e depois a criança ia ao encontro do pai e o pai celebrava. Então veja o que eles estão chamando de arte. Isso já faz alguns anos que ocorreu. Mas veja o que eles chamam de arte. Colocar uma criança de 4 anos de idade diante de um homem nu e dizer que isto é arte. Dizer que isto está incentivando a arte, a busca pela arte. Isto é um ato de canalha, de uma pessoa cafajeste que fez esta encenação no Museu de Arte Moderna em São Paulo. E a situação mais que chocou foi que os pais estavam lá. Os pais estavam presentes. Imagine você que é pai, que é mãe, que é avó, que é avô, pegar o seu neto de 3 anos de idade, 4 anos de idade, como está previsto no projeto de lei também, ensinar sexo na sala de aula. Ensinar sexo. Criança de 4, 3, 5, 6 anos de idade não é para estar aprendendo essas coisas, principalmente na escola. Mas isso é arte e a mídia propaga isso, a mídia ensina isso, a mídia fala sobre isso como algo normal, mas não é normal. Então, essa questão de erotização e libertinagem está sendo propagada nas mídias, nas redes sociais, nos canais aí de TV, sendo falado isso como um algo normal, como um algo que não tem nada demais. Mas isto é um ato condenável, criminoso. Mas que a gente possa estar atento, que a gente possa estar vigilante sobre essa questão. Terceiro item do terceiro tópico da lição diz o seguinte: liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. É o início desse primeiro item, mas um ponto que me chamou a atenção foi o seguinte: o existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto
na prostituição e na legalização das drogas e do suicídio assistido. No Brasil, eu já falei isso já em algumas lições, e o comentarista aqui abordou uma vez mais, no Brasil o aborto é considerado crime ainda. O aborto banal, né? Desde 1984, aborto no Brasil de forma banal é crime. Mas tem alguns países que já permitem o aborto. Como por exemplo a Argentina, Uruguai, Colômbia, México, já permitem o aborto. 61 países espalhados no mundo todo, dos mais de 200 países que existem no mundo, 61 países já liberaram o aborto, ou seja, já legalizaram o aborto, já não estão tratando o aborto como crime. 33 países estão na Europa, 15 são asiáticos, 8 estão na América, 3 são africanos e 2 ficam na Oceania. 61 países já legalizaram o aborto. No Brasil ainda é considerado crime. Aí fala aqui da legalização das drogas, ou seja, principalmente da maconha. E tem um vídeo correndo aí nas redes sociais de um homem que tem Parkinson, que ele fuma a maconha, é ingerido nele a maconha, e ele ali fica tranquilo, fica calmo, sossegado, deita. Aí bota o antes e o depois. O antes, ele tremendo muito, quase não podendo ficar em pé. Aí depois que é ingerido nele a dose de maconha, aí depois de alguns minutos ele fica sossegado, calmo, relax. Aí estão querendo associar, dizer que se legalizar a maconha no Brasil vai ser para fins medicinais. Aí só que tem que combinar isso com os traficantes, com os traficantes que faz isso de maneira para ganhar dinheiro. Agora, nos Estados Unidos já é liberada a maconha, no Uruguai, no Canadá. Então o Brasil está querendo entrar neste ramo, está querendo entrar neste caminho de liberar e legalizar a maconha, para dizer que era para fins medicinais. Aí usam esse exemplo desse senhor aí, de mal de Parkinson, que usou maconha e ficou tranquilo, sossegado. Uma outra questão também aqui, que no Brasil ainda não é permitido, eu digo ainda que não é permitido, porque o governo atual é uma benção, né? O governo atual quer legalizar o aborto, o governo atual quer legalizar a maconha, o governo atual é favorável a todas essas pautas aí. Aí, o suicídio assistido. O que é um suicídio assistido? É quando ocorre uma doença incurável e com muito sofrimento. Aí, a equipe médica passa o medicamento para um paciente e diz como ele tem que ser tomado ou ingerido, e a própria pessoa, o próprio paciente é que injeta a dose letal, fatal, para tirar sua própria vida. Isso é chamado suicídio assistido. Quem tem doença incurável. Por exemplo, se eu quiser fazer o suicídio assistido, eu posso. Porque diante da medicina eu sou portador de uma doença incurável, chamada fibromialgia. Eu tenho essa doença, que diante da medicina é incurável. Então, e causa muito sofrimento. Mas se chegar um sofrimento muito intenso, que eu não esteja suportando mais, se eu quiser fazer o suicídio assistido, por mais que no Brasil não permita, e se eu for para esses países que permitem, eu posso tirar a minha própria vida. Não é os médicos que vai fazer isso. Ele vai dizer como eu tenho que fazer, como eu tenho que tomar o remédio, a medicação, a injeção para ceifar a minha vida. Então, essas pessoas que creem nisso, acreditam nisso, estão usando o seu corpo para esses fins, para abortar, para cometer o suicídio assistido, para se prostituir, para usar drogas. Quando a Bíblia mostra, Deus ensina, Deus mostra o caminho correto de que o corpo para os salvos é o templo e morada do Espírito Santo. Templo e morada do Espírito Santo. E Paulo estava aconselhando alguns irmãos da igreja de Corinto parar com esta prática, parar de profanar o templo de Deus, que era o Espírito Santo. Então, que eu e você possamos ter cuidado, que a gente não está isento disso, de profanar o templo de Deus, de viver nesta prática, cotidiana, mas que o sangue de Jesus Cristo me cubra e lhe proteja e proteja a sua família. Amém, meus queridos? Este foi mais um comentário
da lição bíblica dominical. Espero que tenha servido de aprendizado para você, que você faça o que o apóstolo Paulo disse. Examine tudo que eu falei, mas fique com o que for de bom, de proveito, o que você acredite, que você crê. Deus abençoe você e a sua família, e até a próxima lição, em nome de Jesus.